encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. Estou com eles, dois grandes arquitetos bem na minha frente, para desmistificar algumas ideias sobre arquitetura. Estou com ele, Marlon Sabino, 37 anos, formado em administração pela Unisul em Florianópolis e em arquitetura e urbanismo pela Isquetes Lisboa. Está à frente da Sabine Ambientes Personalizados, fábrica de móveis sob medida de alto padrão, empresa no mercado há 17 anos. E com ele, Alan Chiereghini, sócio fundador do escritório Projeto Estúdios de Arquitetura e Urbanismo, há 17 anos de experiência em projetos técnicos e execução de obras de arquitetura e interiores. Com graduação técnica em design de interiores, graduação em arquitetura e urbanismo, pós-graduado em industrialização da construção, arquitetura, construção e gestão de obras sustentáveis. Além disso, conselheiro fiscal da ASBEA, Santa Catarina, e coordenador do Grupo de Trabalho de Leis. Estou precisando de uma aula de oratória, para a lei ter uma melhor dicção. Mas, a gente não vai falar sobre mim, não. Eu quero saber sobre a arquitetura. Eu preciso de um arquiteto na minha obra, mas eu tenho um amigo que desenha bem. Precisa, claro que precisa, mãe. O arquiteto, ele vai te trazer a funcionalidade do ambiente junto com a estética, e juntando esses principais pilares vão te trazer ali fazer com que o ambiente se torne mais funcional, mais bonito. Então, com certeza, você precisa de um arquiteto. Mari, eu também tenho um amigo que fala bem, nem por isso eu vou pedir para ele me dar aula de oratória. Um arquiteto, qual é o diferencial dele? Qualquer pessoa, né, que queira ter uma vida organizada, ela tem um médico da família, ela tem um advogado da família, um psicólogo, né? E a diferença do arquiteto é que todas essas outras disciplinas, elas procuram quando estão com problema. O arquiteto, ele vem na história da vida da pessoa para organizar a vida dela, para realizar um sonho, para transformar aquilo, trazer aquilo da mente, o sonho que ela almeja, de uma casa organizada, de um ambiente de trabalho organizado, ela traz aquilo, materializa no papel, e do papel nós transformamos em obra civil. Esse é o diferencial do teu amigo que desenha bem para um profissional que ele é qualificado para isso, entendeu? E eu acho bem interessante que eu trouxe essa pergunta, porque é um questionamento. É um questionamento que a gente escuta, às vezes falar, alguém substituir. E também tem a economia de material, que é algo que acho que é bem importante. Vocês podem trazer uma outra visão. Que às vezes até para o bolso é muito melhor você já ter um arquiteto que te acompanhe do começo ao fim, de um processo, de uma obra, para que você tenha economia também. E não só menos dor de cabeça. O que vocês me diriam sobre isso? O arquiteto, ele vai fazer os cálculos exatos do material, de tudo que é necessário para a execução da obra. Então, as pessoas pensam, é muito caro contratar um arquiteto. A maioria das pessoas pensam. Só que se você for colocar na ponta do lápis, na verdade, é mais econômico contratar um arquiteto, porque ele vai direcionar tudo em relação a compras, a materiais, então não vai ter desperdício na obra. Então, se você for colocar e fazer os cálculos no final, vai sair mais barato, além de a obra ficar muito mais bonita, né? Eu costumo dizer assim, se tu tem 100%, né, de um investimento para tu construir a tua casa, ou tua empresa, ou qualquer construção que tu queira executar, tu não vai investir entre 4% e 8% do valor, primeiramente, para planejar tudo isso, entendeu? Então, o arquiteto, ele vem como um profissional que ele equilibra, porque senão, beleza, pode botar na mão do pedreiro lá e construir a tua casa. Ele vai construir a tua casa do jeito que ele entende, uma residência na cabeça dele. Eu posso descrever uma casa simples aqui para ti agora, mas aí, a partir do momento que tu vai numa loja, né,
o vendedor de piso ele vai querer botar piso no teto, e no mais caro. Então ele vai desequilibrar o teu orçamento, ele vai fazer tu investir muito mais em outros pontos, né, que poderia equilibrar e acabar equilibrando o teu valor e ter uma residência bem pensada, com os móveis no lugar certo, com os revestimentos no lugar certo, entendeu? E ainda mais, tem gente que economiza, às vezes pega um projeto de arquitetura, paga um arquiteto, mas ele põe o cálculo de estrutura na mão do pedreiro. Aí o pedreiro vai lá com um ferro de ponte, ele foi lá e bota os pilares mais carregados da vida dele. Então, o teu custo de obra foi muito, e a parte de estrutura ela chega a ser 20, 25% do valor de uma obra, né? Então, quando está super carregado, ela vai chegar a quase metade do valor que poderia custar a tua obra, entendeu? O arquiteto, ele é aquele que deixa mais bonito, que ajuda a dar menos dor de cabeça, que vê para os números na hora que você está fazendo a tua obra. Ele é um amigo para que isso tudo seja realmente uma experiência muito positiva. E falando de amigo, para vocês hoje, a tecnologia, ela chega como aliada ao processo da arquitetura ou ela é uma inimiga? O que ela é, na visão de vocês hoje? Na verdade, é uma aliada, né? Hoje, do meu ponto de vista, hoje nós temos aí a plataforma BIM, que é chamada, onde há compatibilização dos projetos. Então, além de que cada um, de longe, cada um no seu computador consegue estar mexendo no mesmo projeto, né, na internet. Então, com essa compatibilização, a diminuição dos erros chega a quase zero. Que antes eram muito erros comuns, por exemplo, pontos hidráulicos, pontos elétricos que estavam divergentes, e aí isso aí ia ver executado. Com a compatibilização dos projetos, tem uma visão do todo. Então, penso que ajuda muito a tecnologia. Você concorda comigo, Alves? Não só concordo, como eu quero complementar. O BIM, como tecnologia de projetos, eu vou explicar rapidamente o que é o BIM hoje em dia. Nos primórdios, todo arquiteto desenhava na mão, uma linha, duas linhas, um conjunto de linhas dava-se um projeto. Tempos depois veio outros softwares, tipo, temos o AutoCAD. O AutoCAD ele era basicamente uma prancheta virtual de fazer novamente uma linha, duas linhas, um grupo de linhas dava um projeto. O BIM isso é um conjunto de software, não é um software único, mas que ele consegue unificar as disciplinas em um projeto de arquitetura e engenharia. Então, o que acontece? Se eu pego um software para desenhar arquitetura, quando eu faço uma parede dentro desse software, eu tenho reboco, eu tenho pintura, eu tenho tijolo, eu tenho revestimento, eu tenho todo um quantitativo. Então, eu construo essa obra virtualmente. Ela existe dentro do software. E aí, quando eu compatibilizo e unifico todas as disciplinas de engenharia juntamente, eu estou prevendo qualquer erro que aconteça na obra, entendeu? O desperdício de tempo e o desperdício de materiais e de trabalhos. Então, logicamente que a gente demanda que tenha um escritório que una todas essas disciplinas, a gente tem um empreiteiro que respeite tudo que está descrito nesse projeto, né? E tem um cliente que também entenda que um projeto, se tu chega na obra e muda o que está ali registrado no documento, que é o projeto, ele deixa de ser um documento válido. Depois tu vai fazer uma reforma, tu não sabe mais se aquela tomada está ali, se aquele cano está lá. Se tu mexeu no lugar, aquela documentação não precisa ser atualizada, entendeu? Tu não consegue pegar a tua carteira de identidade e botar um nome na carteira de identidade, outro nome no CPF, né, outro número. Então tem que estar tudo compatível para que aquilo chegue até o fim, do início ao fim seja 100% correto, né? E além disso, a tecnologia trouxe automatização. Também. Então, qual que é a visão de vocês da automatização para a facilidade do dia a dia? O que vocês poderiam compartilhar conosco? Hoje temos a automação, né, junto com a arquitetura, e traz muito conforto. O principal é o conforto. Por exemplo, você está saindo do trabalho,
a caminho de casa. No meio do caminho você já consegue ligar a banheira, consegue que faça um café, tudo com a automação. Então você vai ter essa experiência, já vai chegar, vai estar o ar-condicionado ligado, a banheira na temperatura que você quer, o café feito. Então isso traz muito conforto, né? Então, além do diferencial, de um grande diferencial. Então a automação veio junto com a arquitetura para trazer o principal, o conforto. Além do próprio conforto, né, ela unifica também, ela é uma disciplina complementar da engenharia de automação. Ela vai trazer economia de energia. Hoje nós temos certificações ambientais que elas dependem também da automação para que a gente consiga gerar dados, para que tenha esse registro da economia que está sendo que ela está sendo registrada, né? Um hotel que é certificado pelo LEED, se não tem pessoas rodando pelo corredor, as luzes apagam. Se a gente tem uma temperatura quente, né, não é época de verão, mas que daqui a pouco está tendo uma ventilação que vai deixar refrescado, as janelas abrem, os ar-condicionados desligam e essa obra ela continua agradável, né, na temperatura, se mantém na temperatura de 21 graus, independente da época do ano. Ela consegue se comportar de acordo com a necessidade. E nada mais agradável do que a gente chegar em casa e a casa está preparada. Não porque a gente acionou um botão às vezes, mas porque ela está programada para dar, seja tarde, acender as luzes da rua. Né, 7h30, liga-se a banheira, como o Marlon falou. Então a gente está chegando em casa, a casa já está preparada com som ambiente. Ou então vamos sair de casa, aperta um botão ou dá uma boa noite para a Alexa, a Alexa desliga tudo, deixa só as luzes de comportamento de segurança. Tem luzes que ficam acendendo e apagando de maneira aleatória para que quem olhe da rua parece que esteja de casa. Então ela influencia na segurança, ela influencia no bem-estar, ela influencia na economia de luz, na economia de água, na economia de energia. Então ela só tem benefícios. A tecnologia veio para arrasar, né? Sim. Ela veio para potencializar tudo que a gente pode fazer. Com certeza. certeza. E acho que a arquitetura mostrou isso. Já quero pensar na minha obra tudo automatizado, imagina? Que sonho, que delícia! A minha própria experiência pronta, do jeito que eu gosto. O primeiro mundo inteiro usa o sistema de automação. Não existe residência não automatizada no primeiro mundo. Nos Estados Unidos, num país da Europa, é minimamente automatizado, entendeu? Não tem como a gente não aderir a essa tecnologia hoje. E por que vocês decidiram e estão vivendo ainda a arquitetura? E como, a partir disso, hoje vocês se posicionam dentro do seu próprio mercado? Porque isso também é interessante. Assim como a gente conversa com advogados que são áreas distintas, temos arquitetos áreas distintas, para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho sobre isso e como hoje você se posiciona no mercado. Mari, muito engraçado, porque a minha primeira graduação eu fiz administração. Eu desde pequeno, sempre fui dos cálculos, sempre fui dos números. E o meu pai comprou um apartamento para minha mãe na planta, e aí começou essa de projeto e tal, e pesquisar móveis. E aí, nisso, ele teve a chave e falou, não, peraí, esse é um negócio que eu posso gostar. E aí foi onde ele montou a empresa, nossa empresa, há 17 anos atrás. E na época ele me chamou, vem filho, entra aqui para administrar a empresa e tal. E aí eu entrei, fui trabalhar com ele na parte administrativa. E foi onde eu comecei a me interessar por projetos arquitetônicos dentro já da empresa. Foi ali trabalhando, porque assim, normalmente criança, arquitetos, quem trabalha com arte já tem desde criança, né, um dom, e eu nunca tive contato com arte, nunca tive contato com a arquitetura em si. Então, para mim, foi assim uma grande surpresa, na verdade, porque aí eu fiz o curso do software e comecei a pegar projetos pequenos, banheiro e tal, e os clientes gostando dos meus projetos e pedindo para eu projetar. E aí foi onde eu falei, vou
fazer arquitetura. E aí onde me formei e me encontrei assim na profissão. E hoje, principalmente, onde é a tua atuação? Então, eu trabalho com projetos também, mas principalmente sou o responsável técnico da Sabine, que é a empresa de móveis, e que é um diferencial nosso, nós termos um arquiteto à frente, porque o Alan com certeza vai poder contribuir. No projeto, no software, tudo aceita. Na imagem, ali tudo aceita. Só que quando você vai executar, aí tem que ter o conhecimento para ver se vai funcionar ou não. 90% dos projetos que chegam para a gente executar, a gente tem que fazer uma pequena alteração. Porque se executar daquela maneira, não pode funcionar inicial, mas daqui pouco tempo já vai dar problema. Então, ter um arquiteto com essa visão técnica sobre a funcionalidade é o principal diferencial. Ali dos móveis. Né? Sim. Uau, que legal. E você? Então, como que eu me posiciono no mercado? É uma pergunta interessante. E eu acho que toda pessoa ela tem um propósito de vida. Né? Então, se nós estamos vivos hoje, é porque o nosso propósito de vida ainda não terminou, tem muita coisa pela frente. Né? Então, o meu propósito como arquiteto é principalmente a propagação. De que maneira de que maneira essa propagação, Alan? Eu vim de uma família simples, eu fui ajudante de marceneiro do meu pai teve uma fábrica de móveis também, se ninguém aqui sabia. Que legal. E através dessa vivência do lado do meu pai ali, ainda com 13, 14 anos, eu comecei a visitar obras projetadas por outros arquitetos. E aquilo me encantou de uma maneira que eu via que eu não tinha em casa aquela maneira organizada. E eu via que quando eu chegava na casa do cliente, aquilo estava organizado. Então, tinha uma coisa interessante na minha vida. Então, aquilo ali me inspirou a chegar a ser um arquiteto. Então, de que maneira que eu quero essa propagação? Cada projeto meu, o máximo de pessoas que eu conseguir sustentar através daquele projeto, esse é o meu propósito. Propagação. Que chegue lá no ajudante de móveis, de uma marcenaria, que chegue lá no cara da pedra, na empresa de sofá, na empresa de ar-condicionado, porque nas fábricas também tem muitas pessoas lá, entendeu? Então, cada lugar que meu projeto chega, ela está sustentando muitas famílias. Esse é o meu propósito de vida como arquiteto. Chega até a encher meu olho de lágrima aqui. Porque tem amor, né? Sim, a gente tem amor por certeza. tudo que a gente vai construindo. E eu fico imaginando assim, olha a analogia que me veio, mas eu vou falar. Quando eu, arquiteta da comunicação, vejo vocês aqui comigo, sentados, trazendo opinião, pondo a voz, eu fico emocionada. Eu fico feliz porque eu contribuí para que vocês pudessem pôr para fora tudo que vocês têm de melhor na jornada. Então eu imagino vocês vendo um projeto nascer, algo acontecer e materializar. Vocês criaram, pensaram, conversaram. E não é só, com todo respeito, uma mesa. Existe todo um como isso aconteceu. Isso. Então isso tem vida. Isso tem vida, isso tem amor e vai impactar vidas. Desde a produção a quem vai receber no final. Então eu entendo esse amor todo. E falando um pouquinho dessa questão de ser arquiteta de comunicação, hoje, para vocês, qual a importância da comunicação para um arquiteto? Mari, na verdade, a comunicação ela é bom para tudo, né? E assim, para mim, eu vejo a diferença hoje no que depois de ter feito Vox, a diferença impactante que faz nós nos sabermos comunicarmos, né? Nós sabemos falarmos, até porque o arquiteto ele é um pouco de tudo, principalmente um pouco de psicólogo também, né, Alan? Cada projeto que a gente faz é um filho, né? É um filho e que envolve famílias, envolve pessoas. Então, se você não souber se posicionar e comunicar e ser assertivo na comunicação, vem falhas, vem erros. Então, a comunicação, como falei anteriormente, ela é boa para tudo. Mas na arquitetura, esse é o diferencial, porque você tem que saber como expor as ideias
juntamente com... Porque você não pode sair da vontade do cliente. Então, tem que juntar as ideias do cliente com as ideias do arquiteto. Então, é uma junção de ideias, de comunicação, de palavras. Então, a gente tem que ser 100% assertivo. Quanto mais assertivo nós formos, mais o projeto vai ser mais, como que eu posso dizer, elaborado com mais exatidão. A comunicação na minha vida, pessoal, eu já estou na minha pós da Vox, eu tenho mais uma pós aí no meu currículo. Eu fiz o Academy, né? Foram 8 meses de curso, e agora estou chegando no final da pós da Vox, foram mais 3 meses de oratório, então eu me apaixonei pela comunicação de um jeito que, se eu não tivesse feito a Vox, eu jamais estaria aqui falando com vocês nesse podcast. Era a minha principal dificuldade, era gravar vídeos, e eu, como profissional da arquitetura, com 3 Casa Cor, né, com premiações de Casa Cor, com destaque internacional de obras, né, eu não consegui falar sobre aquilo que saiu dos nossos computadores, saiu da nossa cabeça, e a gente executou com tanto carinho aquilo. Acho que a comunicação é tudo para a vida de qualquer profissional, não só do arquiteto. A gente precisa saber apresentar, a gente precisa saber modular, controlar as emoções, parar de se julgar, porque o principal problema da pessoa que tem medo de falar em público é se julgar, né? Então, eu desde criança, eu era uma criança tímida, era uma criança que eu tinha medo de falar, eu tinha medo de apresentar os trabalhos, né? E os meus pais, eles não tinham olhares, não identificavam isso. Mas eu, como um profissional que hoje conhece a oratória, eu tenho uma filha de 6 anos. Eu sei que quando ela chegar com 10, 12, ela vai estar fazendo um curso de oratória, ela vai estar se aprofundando já na comunicação, porque se eu tivesse conhecido lá com meus 15 anos, ou antes até, eu seria hoje outra pessoa. Então, muito obrigado, Mari, pela essa passagem pela minha vida, pela Vox ter passado pela minha vida. Eu acho que a comunicação ela é imprescindível para o sucesso de qualquer profissional. Uau! É sobre pessoas. O projeto é sobre pessoas, tudo é sobre pessoas. E aí, quando a gente entende um pouco sobre como a gente se vê diante de pessoas, tudo muda. Eu tinha um problema sério de apresentar trabalhos de faculdade, trabalhos de... Até no design de interiores, cada semestre tinha um TCC. Então, foram 4 semestres, foram 4 TCCs. Eu sempre desenhava os projetos dos TCCs de maneira que eles falassem por mim, porque no primeiro eu colei os projetos na parede e eu não consegui dizer uma palavra para a banca. E a banca, ela ficou 15 minutos olhando para minha cara e olhando para a cara deles, e eu não conseguia falar. Eu não conseguia, travei um branco de tudo aquilo que eu tinha feito com tanto carinho. E os professores falaram assim: tu tens um problema sério. A tua sorte é que o teu projeto fala por ti. Tu não precisa falar uma palavra mesmo. Acho que foi até uma tática tua, mas tu tem que se tratar, porque tu não consegue falar para uma banca. É visível que tu precisa agir de alguma maneira para resolver esse teu problema. E hoje estamos aqui gravando podcast, estamos aqui. Abrindo nosso coração, contando um pouco da nossa trajetória e trazendo nossas visões sobre arquitetura. E para a gente fechar esse momento tão lindo, eu queria ouvir de vocês uma mensagem, algo que pudesse ficar, e como a gente pode encontrar vocês também nas redes. A arquitetura, além disso, todos esses benefícios que nós falamos, ela traz felicidade. Esse é o principal, porque os ambientes bem projetados, eles se tornam mais alegres, se tornam mais funcionais. Então, a arquitetura traz felicidade, isso para mim é muito importante. A gente vê a felicidade nos nossos clientes, né? Isso aí não tem preço que pague esse prazer de ver o resultado final.
Então, para mim, é muito bacana. Então, a minha empresa ela tem o propósito de trazer a personalidade dos clientes através dos móveis sob medida para os ambientes. É isso que nós fazemos. Então, teu ambiente comercial, teu ambiente residencial, ele vai ficar com a tua cara. E isso é impagável e é muito, muito prazeroso. Então, eu sou muito feliz de ser um arquiteto e trazer para os nossos clientes a felicidade através dos móveis sob medida. Quem quiser me encontrar é @sabineambientes. Segue lá. E eu, como escritório de arquitetura, eu tenho a dizer o seguinte: a arquitetura não é simplesmente construir edifícios, mas é construir ambientes que inspiram, né? Ambientes que a gente consiga viver e que a gente consiga olhar para a arquitetura e ela seja agradável. Então, se alguém quiser um ambiente projetado ou uma residência, um ambiente de trabalho projetado pela Projeta Studio, procura lá, Projeta Studio com G e 2 T's, Estúdio Mudo, e nos siga para mais. Nos procure que vamos ter um prazer enorme em atender vocês. E Alan Chierghini, aí é difícil, mas procure Alan, alan.arquiteto, _projeta, vocês vão me achar também, com G e 2 T's. Muito bom. É sobre pessoas, comunicação, projetos. E aqui a Vox é um grande projeto de vida, que vem de um sonho de levar voz à vida das pessoas. Se isso faz sentido para ti, convida a seguir as nossas redes, @voxchiu.florianópolis, vox2iu.florianópolis. E claro, se quiser me encontrar lá e entender um pouco mais de como eu levo a voz na vida das pessoas, @avozdamari. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. E eu quero dizer, continuem construindo sonhos, porque eu tenho certeza que assim vocês vão realizar ainda mais os seus. Muito obrigado, Mari, pelo bate-papo. Foi um prazer imenso, Alan. Muito obrigado também por compartilhar contigo esse momento. Foi muito bom. Obrigado. Eu quero agradecer a Mari por ceder esse espaço e quero agradecer a todos que estão assistindo e que vão assistir ainda esse podcast. Sejam todos muito bem-vindos e procurem a Vox. Até mais! Até. Valeu.